Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Jair Bolsonaro tem cirurgia de emergência descartada por médicos. São Paulo confirma a circulação da variante Delta na capital. E Rio de Janeiro identifica 2 primeiros casos da cepa mais contagiosa na cidade. No futebol, as vitórias de Palmeiras e Flamengo pela Libertadores. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Começamos o JR desta noite, atualizando o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro está internado em um hospital na zona sul de São Paulo. A equipe médica que acompanha o presidente descartou fazer uma cirurgia de emergência. O repórter Pedro Leão tem as informações para a gente. Ele está no hospital. Oi, Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salsi, e todos que acompanham o Jornal da Record. O Corpo Médico divulgou um boletim que diz que, após avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem, o presidente permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo no início da noite. Ele passou mal durante a madrugada e foi internado no Hospital Militar em Brasília. Exames constataram uma obstrução intestinal. O presidente se queixava de um soluço há 12 dias. Em uma rede social, Bolsonaro divulgou uma foto ao lado de um religioso. Na imagem é possível ver também que o presidente aparece com um monitor multiparâmetro, utilizado para o acompanhamento dos sinais vitais, como pressão arterial e batimento cardíaco. Além disso, usava uma sonda nasogástrica utilizada normalmente em procedimento pré-cirúrgico para a retirada de líquido estomacal. O presidente vai passar os próximos dias internado aqui neste hospital particular da Zona Sul de São Paulo e a gente segue acompanhando aqui toda a movimentação. Qualquer novidade, eu te chamo. Salsi. Pedro, tá certo. Qualquer nova informação, você volta aqui com a gente. Muito obrigada. Boa noite. O Programa Nacional de Imunizações vai receber quase 3 milhões de doses de vacinas até esta quinta-feira. O Matheus Escavazini tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. O Ministério da Saúde confirmou a chegada de 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca nessa quinta por meio do consórcio COVAX Facility. Nessa quarta foram entregues 924 mil doses da Pfizer e 800 mil doses da Coronavac. Essas vacinas vão ser distribuídas aos estados nos próximos dias. E agora à noite, a Anvisa informou que nenhum estudo conclusivo verificou a necessidade de uma dose de reforço para as vacinas utilizadas no Brasil. A Pfizer e a AstraZeneca estão autorizadas a fazer estudos no país para verificar a necessidade de uma terceira dose. Salsi. Matheus, eu continuo com você. Agora a gente fala sobre a CPI da pandemia. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, autorizou o reverendo Hamilton Gomes de Paula a ficar em silêncio, na hora do depoimento, Matheus. Salsi, a exemplo de outros casos, o reverendo está autorizado a não responder perguntas que possam incriminá-lo, mas continua obrigado a comparecer à CPI e a responder outros questionamentos. O depoimento de Hamilton Gomes de Paula estava marcado para essa quarta, mas foi adiado por um problema de saúde. O reverendo teria negociado 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com a empresa Davat. O STF concedeu o mesmo direito a Cristiano Carvalho, CEO da Davat, que deve prestar depoimento nesta quinta-feira. Salsi. Tá certo, meu querido. Muito obrigada. Até amanhã. Boa noite. Na cidade do Rio de Janeiro foram identificados os primeiros 2 casos da variante Delta. O repórter Pedro Paulo Filho traz os detalhes para a gente direto do Rio. Oi, Pedro. Preocupante, né? Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os infectados são 2 homens de 27 e 30 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, eles são moradores do bairro de Vila Isabel e da ilha de Paquetá, onde no mês passado a prefeitura imunizou todos os residentes e pretende fazer um carnaval fora de época em setembro como teste sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19. Em todo o estado, já foram confirmados 5 casos da variante Delta. Salsi.
Tá bom, meu querido, obrigada pelas informações. Já aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde concluiu que o homem de 45 anos contaminado pela variante Delta do coronavírus na cidade não tem histórico de viagens ou de contato com viajantes. Por isso, a Prefeitura admite a possibilidade de transmissão comunitária da variante na capital paulista. É preciso ficar atento, hein? E olha, ainda em São Paulo, nenhuma pessoa foi vacinada com doses da AstraZeneca fora da validade. Um rastreamento feito pela Prefeitura apontou que o que ocorreu foi, na verdade, um atraso no cadastramento de 968 doses no sistema, mas que a aplicação ocorreu dentro do prazo de validade. Os Estados Unidos enfrentam o aumento do número de casos de Covid-19 impulsionado pela propagação da variante Delta. A correspondente Evelyn Bastos traz as informações. As taxas de novos casos na semana passada foram pelo menos 10% maiores em relação à semana anterior. Segundo a Universidade Johns Hopkins, isso aconteceu em 46 dos 50 estados americanos, inclusive aqui na Flórida. Mais de 50% das contaminações no país já são provocadas pela variante Delta, encontrada pela primeira vez na Índia. Nesta quarta-feira, o gerente de incidentes da Organização Pan-Americana de Saúde disse que essa mutação é mais contagiosa, mas que medidas como o uso de máscaras e higienização das mãos são eficientes contra ela. Atualmente, mais de 4.700 pessoas estão internadas em estado grave ou crítico aqui nos Estados Unidos. Ainda nos destaques internacionais, mais de 70 pessoas morreram durante os protestos e saques violentos na África do Sul. Entre elas, um garoto de 15 anos, vítima de uma bala perdida nesta quarta-feira em Joanesburgo. Os bloqueios de estradas e saques continuam. Pelo menos 1.800 pessoas foram presas. As imagens são impressionantes, né? Os protestos começaram após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. A população reclama das restrições, da falta de alimentos e do desemprego. De volta ao Brasil, o fogo avança pelo Pantanal de Mato Grosso do Sul. 2 frentes de combate foram formadas para tentar conter as chamas que consomem a vegetação seca de Campo Grande. O repórter William Franco tem as informações. Oi, William. Oi, Salsi, boa noite. Enquanto bombeiros atuam na região da Inhacolândia, brigadistas do Ibama seguem na luta contra o fogo na área do Porto Murrinho, próxima à bacia do Rio Paraguai. Nesta quarta-feira, segundo a Central de Monitoramento dos Bombeiros, 15 novos focos de incêndio foram registrados em áreas pantaneiras. Só neste ano, mais de 63 mil hectares de vegetação já foram queimados no Pantanal. Quase metade desse total só no mês de julho. O Pantanal sofre com a estiagem prolongada e não há previsão de chuva para os próximos dias. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, os índices de umidade do ar seguem abaixo de 20%, o que favorece para o aumento dos incêndios florestais. Salsi. As imagens são impressionantes, né? Obrigado, William. E parte do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul desabou. Isso aconteceu agora à noite, após um incêndio. O fogo no edifício que fica no bairro Floresta, em Porto Alegre, teria começado no 4º andar e logo se alastrou para outras partes. Segundo os bombeiros, o prédio estava com plano de prevenção e proteção contra incêndios em dia. Ninguém ficou ferido. Você acompanha as imagens feitas há pouco. Imagens impressionantes, olha só. Agora a gente fala de futebol. Flamengo e Palmeiras venceram nesta quarta-feira pela Libertadores. Veja como foi. No Chile, o Palmeiras venceu a Universidade Católica. Após chute de Daverson, a bola bateu na mão do zagueiro Lanaro. Pênalti marcado com a ajuda do VAR. Rafael Veiga converteu e garantiu a vitória do Palmeiras. Na Argentina, o Flamengo ganhou do Defensa e Justiça na estreia do técnico Renato Gaúcho. O único gol do jogo foi marcado por Michael. Palmeiras e Flamengo têm a vantagem do empate no jogo de volta. E pela Copa Sul-Americana também teve vitória de time brasileiro. No Equador, o Bragantino derrotou o Independiente del Valle. Após o escanteio, Fabrício Bruno abriu o placar de cabeça.
No segundo tempo, Ítalo fez o corta-luz e Praxedes tocou para Eric Ramírez fazer 2-0. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.